Kalungi Vossi, Yange Ame Chicolomuenho. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Kimbo, o seu canal de aulas de língua Umbundo. Na aula anterior, falamos sobre o alfabeto da língua Umbundo. Se você não assistiu à aula que trata do alfabeto, vou deixar um card aqui, sim. Você dá um clique e poderás assistir a esta mesma aula que fala do alfabeto da língua Umbundo. E eu mencionei que a próxima aula seria uma de considerar alguns critérios de leitura e escrita. Embora a maior parte das vezes vamos ler as palavras assim como elas são escritas, mas vamos ter também alguns casos em que não é exatamente conforme se escreve e que a gente vai ler. E é isso que nós vamos considerar nesta aula. Portanto, se você quer fazer anotações, pegue o seu bloco de anotações e assista a aula até o fim. Antes mesmo de começarmos, eu quero já te pedir um favor especial. Mencionei na aula anterior, vou mencionar nessa aula e acho que vou mencionando nas outras aulas também. Temos o alvo de até dezembro, pelo menos alcançarmos 5.000 subscritores nesse canal. Portanto, se você quiser nos ajudar, inscreva-se. Se ainda não é inscrito, partilhe o link nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Aí onde você sabe que existem pessoas que poderiam se interessar em aulas de língua Umbundo. Dessa maneira você estará nos ajudar. Deixe o teu like, deixe o teu comentário. E além disso, o nosso material já está disponível em uma única plataforma. Ok? Você não vai ter que ir de página em página. Em uma única página você encontrará tudo o que nós temos disponíveis. Tudo o que nós temos disponível para aprender Umbundo. E-books, e inclusive o curso Vangula Umbundo, que é dado em dois modelos. No modelo de aulas ao vivo, no Google Meet, e também aulas gravadas no Google Classroom. Então clique no link que está na descrição e você vai diretamente a esta página. Sem mais delongas, vamos então à nossa aula de hoje. E depois de considerarmos esses critérios de leitura e escrita, como é que se leem as palavras, como é que deve ser, vamos agora trazer aqui também um trecho, como exemplo, né? De forma prática, vamos ler aqui um trecho do livro O Landu Wakasinda. Uma pequena parte deste livro. Vamos ler para você poder perceber como é exatamente a leitura em Ubuntu. Vamos lá? Bem, depois de vermos a estrutura do alfabeto, vamos agora ver aqui algumas questões relacionadas à leitura. O primeiro a considerar é a letra C. Em Ubuntu, o C lê-se che, ou seja, tem valor de che. Portanto, CA, em vez de lermos K, vamos ler cha, conforme os exemplos que aparecem aqui. Ochisungo, música. Então, estaríamos a ler Osisungo, não é Osisungo, Ochisungo, música. Ochipoke, feijão. Ndikasichiwa, a famosa expressão Ndikasichiwa, estou bem. Então, aqui vemos que o C tem este valor de Ch. Vamos também fazer referência à letra O. Diferente do português, em que o O, normalmente, quando termina a frase ou quando está no final de uma palavra, tem o som de U, como, por exemplo, a palavra anjo. A gente lê anjo, não lê anjo. Em Ubuntu, o O tem sempre som de O, independentemente da sua posição dentro de uma palavra ou na frase. É sempre O, não muda o seu som. Por exemplo, onjo, casa, otulo, sono, ungombo, pastor. Então vamos ler sempre O, nunca U. E a letra S. No caso da letra S, em Ubuntu não se escreve S duplo. Não temos a escrita de S duplo. Apenas um S. Mas o interessante é que, ao lermos, o seu som se parece ao S duplo. Veja aqui esse exemplo. Osanji, que é galinha. Sepa, ciúme. Então, nós não vamos ler Osanji, porque se fosse em português, estaríamos a ler Osanji. Como no caso da palavra casa, né? Casa. Temos o S, mas lemos casa, como se tivesse o som de Z. Casa. Em Ubuntu, não. Escreve-se apenas um S, mas ele tem esse som. S, como se fossem dois S. O Sanji, Sepa,
e tantas outras que a gente poderá encontrar, vamos ler sempre assim, como se tivesse dois S. Mais em frente, no texto que vamos ler, você vai perceber isso. Em Umbundo, temos a sílaba nhé, que em português corresponde ao nhé também. A diferença é só na escrita. No português escrevemos NHE, nhé. No Umbundo escrevemos NYE, nhé. Tem o mesmo som, escritas diferentes. Em Umbundo, as palavras podem começar com vogais e consoantes, mas nunca terminam em consoantes, apenas com vogais. Em português sabemos que a palavra pode terminar com L, pode terminar com S, né? Label, crianças, termina com S. Então, em Umbundo isso não ocorre. Em Umbundo as palavras sempre terminam com as vogais. O outro detalhe que também é importante, não se deve juntar duas vogais. O exemplo que eu trago aqui é da palavra chapua. Chapua. Não se escreve chapua com P-U-A. É chapua com P-W-A. Então, não ocorre a junção de duas vogais. Também não se devem juntar duas consoantes. Como exemplo, em português temos DR, PL, PR. Em Umbundo isso não ocorre, não se devem juntar duas consoantes, com a exceção do MB, ND, NG, NJ. Nestas situações, a consoante, ou o M e o N, não são consideradas como consoantes, apenas como um elemento que representa a nasalização da sílaba, ok? Não é considerada uma consoante, apenas para lhe dar esse som nasal. Simplesmente isso. Mba, nda, nde e assim por diante. Agora, depois de considerarmos esses aspectos, vamos a um exemplo prático. Vamos fazer a leitura de um texto. O texto é do livro Ulandu Wakasinda. E nós vamos ler o episódio 1, que é Onepa Yatete. Eteke Riatete Kosikola. Echi ulongisi angila vohondo yelilongiso. Olondonge vyosi vyavotoka. Valama ulongisi kwenda vatumala. Ulongisi walama vosi hati kalungi. Ame ulongisi wene welimi liumbundu. Onduko yange ame lundovi. Noke ulongisi wae chae puluvi lomunu okutukula onduko yae. Kasinda wakala komangu yatete yoko vaso. Omoliacho ulongisi wapopyala ye hati votoka tukula onduko yove. Eye wavotoka kwenda wapopya hati onduko yange ame kasinda. Kovaso yacho olondonge vikwavo vyapandula kwenje ulongisi wapopya la kasinda hati tumala kwenje eye watumala. Olondonge vikwavo vyatukulavo olonduko vyavo. Bem, este é apenas um pequeno trecho do episódio número 1 do livro Ulandu Wakasinda. Se você deseja adquirir o manual, é só você entrar em contato pelo WhatsApp, que é um livro muito educativo. Além de fornecer lições de moral, também ajuda-te a se familiarizar com a língua umbundo e a explorar novos vocabulários. Ulandu Wakasinda. Se você gostou desta aula, deixe um like e comente, porque dessa forma você acaba criando engajamento para esse conteúdo e poderá chegar a mais pessoas. A gente se vê na próxima aula. Se ela potiwa, tulisanga vali velongisoli kwa imo.